Lucas capítulo 5, eu não vou ler esse texto, porque ele já foi lido na liturgia da igreja. Um texto bastante rico para nós. Nós vamos expor nesta noite, os versos de 1 a 11, nós vamos expor esse texto, ok? Deixa eu trazer algumas informações importantes da vida da igreja neste momento. A primeira nota importante que a gente precisa ter na nossa mente, no nosso coração, é que Lucas, ele é um evangelista que escreve este evangelho com um propósito bastante interessante. Às vezes você se pergunta por que Lucas é tão diferente dos outros evangelhos e ao mesmo tempo igual a muitos evangelhos, porque ele pertence ao evangelho chamado sinótico. Há quem diga que Lucas, ele bebeu de Marcos, e na verdade Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, e aí depois veio Mateus e Lucas. A Lucas menciona um fato curioso, que ele escreve uma obra gigantesca falando sobre a obra de Jesus no mundo. Ele escreve o evangelho de Lucas e escreve o livro de Atos dos Apóstolos. Ao escrever estes dois livros, esses dois tomos, ele escreve para tirar a dúvida de um crente que havia convertido-se à fé cristã. Um crente que era conhecido na igreja como Teófilo, que ele fala, excelentíssimo Teófilo, lá em Atos capítulo 1, ele diz, escrevi o primeiro tomo, ó Teófilo, para aprenderes sobre acerca das coisas que deram no meio de nós. E aí no capítulo de abertura do evangelho de Lucas, Lucas menciona também Teófilo, dizendo assim, olha, eu fiz uma pesquisa acurada, eu investiguei testemunhas oculares, eu ouvi pastores, pregadores da palavra para te dar uma exata expressão daquilo que nós aprendemos sobre Deus e sobre Jesus. Lucas, ele acima de tudo é conhecido como na história da igreja, como o historiador principal, o primeiro historiador da igreja. Mas antes de ser historiador, Lucas, ele era discipulador. Lucas, ele amava discipular, ele amava apresentar o evangelho do discipulado, o evangelho que discipula. Tanto é que quando você lê o evangelho de Lucas, você pode perceber que Lucas apresenta um Cristo, segundo alguns teólogos, um Cristo humanizado, um Cristo preocupado em levar de fato o bem-estar ao próximo, mas levar a palavra de Deus também ao próximo. Aqui nessa passagem não é diferente o que Lucas faz. Lucas, ele nos mostra o valor do discipulado, o valor de sermos pescadores de homens, pescadores de vidas, homens que estão compromissados com o reino de Deus, homens que estão compromissados com a palavra do Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite, a partir de agora. Nós vamos trabalhar 3 ideias importantes aqui nesse texto. Primeiro, nós vamos ver a centralidade da pregação da palavra no discipulado, versos de 1 a 4. Segundo, nós vamos ver a importância da obediência a Cristo no discipulado, versos de 5 até o verso de número 9. E veremos também, por fim, a prontidão em seguir a Cristo para um discipulado. Verso 11 é o que nós vamos ver nesta noite, ok? Seguindo aqui para a centralidade da pregação ou do ensino da palavra no discipulado. Aqui nos versos de 1 a 4, o apóstolo Lucas, ele escreve dizendo o seguinte: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Este lago é um lago muito famoso na escritura, como nós bem conhecemos. Ele vai aparecer em vários relatos da escritura, porque era onde Jesus praticava o seu discipulado. Aqui, irmãos, aqui o que acontece é a mudança de cena daquilo que havia sido dito antes, quando Jesus pregava na sinagoga, ensinava na sinagoga da Judeia. E aí no verso 1 do capítulo 5 diz que aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, o que nós aprendemos aqui é que Cristo, ele pregava a palavra de Deus, ele ensinava a palavra de Deus, e a multidão ia querer ouvir a palavra de Deus, as multidões iam querer aprender a palavra de Deus. A igreja naquele tempo, os crentes naquele tempo, queriam ouvir a voz de Deus na palavra. Parece que a igreja quer evangelizar sem aprender a palavra.
A igreja quer pregar o evangelho sem ouvir a palavra. A igreja quer ter o dom de evangelizar, de apresentar Jesus, de colocar Jesus às claras, sem ter interesse na palavra. É como se dissesse: Jesus te ama, já resolve o teu discipulado, já resolve o teu evangelismo, já resolve a tua falta de entregar folheto. Mas aqui Jesus nos ensina de maneira muito clara que antes de me tornar um discipulador, um treinador da palavra, um ensinador da palavra, antes de me tornar aquele que quer ganhar almas para a fé cristã, para o cristianismo, para crer em Jesus, é necessário primeiramente eu aprender a ouvir a palavra de Deus. Por que nós ignoramos tanto a palavra de Deus? Aqui no texto de abertura você percebe que a preocupação de Cristo não era fazer milagres. A preocupação de Cristo era pregar a palavra de Deus. A preocupação de Cristo não era nem tanto que pessoas simplesmente viessem à igreja. A preocupação de Cristo era anunciar o Deus que ele viera apresentar ao mundo. Aqui diz que nosso texto que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra, para ouvir o evangelho. E aí diz o texto que ele estava junto ao lago de Genezaré. Verso 2, ele diz: viu 2 barcos junto à praia, ao lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Olha que coisa interessante. Jesus, ele olha, observa, ele precisa de espaço. Ele precisa poder pregar a palavra. E ele usava um recurso muito bom. Naquele tempo não tinha microfone, não tinha ambiente livre. Então a única maneira que ele tinha era colocar-se contra o vento, para que a sua voz pudesse ser levada ao ponto mais longínquo. E ao fazer isso, ele fazia isso geralmente na praia. A praia era o local adequado para levar o evangelho, para pregar o evangelho, para ensinar as multidões. Ali estava uma igreja peregrina, uma igreja que caminhava para ouvir o seu mestre, uma igreja que não tinha templo, uma igreja que não tinha conforto, uma igreja que não tinha local para adoração, mas havia um pregador, havia um ensinador, havia um doutrinador da palavra, e a igreja queria aprender mais de Deus. Notaram a urgência que o texto coloca a nós? Coloca dizendo que a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Jesus. A igreja, ela não estava no templo. Percebe aqui? Ela não estava ali, o templo estava erguido, o templo estava tendo o culto regularmente, mas a igreja, como uma igreja peregrina, estava querendo ouvir a pregação de Cristo. Agora observe bem o nosso texto. Diz que Jesus se aproximou e viu ali 2 irmãos, 2 pescadores, e viu os pescadores que haviam desembarcado dos barcos e agora estavam lavando as redes. Como assim lavando as redes? O fato de lavar as redes aqui, irmãos, indicava que eles estavam cansados, exauridos, desgastados por uma tarefa que era a tarefa de pescar, e que não havia pescado nada. Então quando você chegava, tirava a rede, ia lavar a rede todinha, para no outro dia usá-la. Entrando, diz o texto, verso 3, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Olha que coisa interessante. Jesus vai exatamente no barco de Pedro. Ele diz: Pedro, por favor, permita-me que eu sente aqui e pregue. Diz o texto aqui que ele sentou-se ali naquele barco e ele ensinava do barco às multidões. Veja, lembra, ali estavam os homens já prontos para ir embora. Já um dia cansado de trabalho, não tinha apanhado nada, não havia nada nas redes, porque eles estavam lavando as redes. Eles tinham encerrado o seu turno. Eles tinham acabado com o seu trabalho, eles não tinham mais obrigação nenhuma de estar ali agora. Mas agora o Mestre, o Senhor Jesus, o nosso Cristo, ele se aproxima daqueles homens e diz: me empresta o teu barco. E aí este homem senta no barco, e diz o nosso texto: assentando-se, ensinava do barco as multidões. O que eu aprendo aqui, irmãos?
Eu aprendo que em qualquer circunstância é uma boa ocasião para ensinar o Evangelho de Cristo. Aqui Jesus não está na sinagoga, onde tinha a lei, onde havia locais adequados para a exposição. Jesus improvisa o barco como seu púlpito. Ele improvisa o local como local de ensino. E ele começa a ensinar. A palavra ensinar aqui no original grego descreve doutrinar. Ele começa a doutrinar aquela multidão. Ele começa a pregar as doutrinas do Evangelho de Deus, do reino de Deus. Ele começa a falar àquele povo, ele começa a ensinar. E os sermões de Cristo não eram 30 minutos. Os sermões de Cristo duravam horas e horas, expondo a palavra, ensinando a palavra. Havia uma igreja faminta, uma igreja querendo aprender sobre Deus, sobre o Evangelho. Lembre-se que é nesse Evangelho que Jesus vai olhar para a multidão faminta, exaurida, dizendo: eles são como ovelhas sem pastor. E aí Jesus está ali ensinando. Agora note a nota importante no verso 4. Quando acabou de falar. Veja, os homens estavam ali em pé, que já estavam prontos a ir embora, mas Jesus começou a pregar, ensinar, falar o Evangelho, falar da graça, falar do reino de Deus. E aqueles homens agora esqueceram que tinham que voltar para os seus lares, esqueceram que tinham que voltar para os seus afazeres do lar. Iam voltar como fracassados. Mas aí eles ouviram a palavra de Cristo. Eles pararam para ouvir a palavra do Senhor. Diz o texto que quando Jesus acabou de falar, Jesus virou para Simão e disse-lhe: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Olha que coisa, né? Aqui, irmãos, há uma ordem de Cristo, há uma ordem do Senhor. Jesus, após ensinar o Evangelho, ele agora quer mostrar o Evangelho na prática. Não sabemos de fato o que Jesus ensinou àqueles homens ali na multidão. Nós não conhecemos o discurso de Jesus ali, mas nós sabemos as implicações do resultado daquilo na vida destes homens. Aqui está agora Simão Pedro olhando para Jesus e dizendo assim: o que ele está querendo que eu faça? E aí nos leva para a nossa segunda proposição. Para nos tornarmos ganhadores de almas, precisamos não apenas da pregação da palavra, de ouvir a palavra, precisamos também obedecer a Cristo. Sabe por que nós não somos pescadores de almas? Sabe por que nós não levamos o Evangelho com eficiência? Porque nós não obedecemos a Cristo. Estes homens decidem agora responder a Jesus. Pedro, sempre impetuoso, olha e diz: respondeu-lhe Simão, verso 5. Veja o que ele diz: mestre. Essa expressão mestre agora nos indica que Simão estava prestando atenção no ensino de Cristo. E Simão disse assim: olha, mestre, rabi, professor, mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha a coisa agora aqui presente aqui no nosso texto. Ele reconhece a autoridade de Cristo como mestre do Evangelho, como pregador do Evangelho, como aquele que ensinou o Evangelho, como aquele que apresentou a graça de Deus ali. Mas agora ele se coloca como aquele que conhece o lago, como aquele que conhece o local de trabalho. Ali era o ofício dele. Todo dia de manhã ele ia até aquele lago. Todo dia ele ia tentar pescar para levar comida para dentro de casa, ele e seus irmãos. Ele estava ali agora exaurido, desgastado, passou a noite toda, a madrugada toda, e não apanhou nem sequer uma piaba. Já imaginou como está a alma deste homem?
deste guerreiro do mar, deste pescador experiente. Sabe, quando você é um experiente na sua área, trabalha e não vê resultado, como você volta para casa? Como você retorna para o seu lar? Você chega para sua esposa e diz assim: olha, não tem nada. Os filhos pedindo pão e você dizer: não tem nada. Já imaginou a cena? É assim que eu olho a cena de Pedro respondendo a Jesus. Ele olha desta perspectiva. Lucas enfatiza isso aqui. E Lucas diz: olha, trabalhei a noite toda, mas nada apanhamos. Ele diz: eu trabalhei. Nós trabalhamos, mas nós não conseguimos nada. Não foi só Pedro, os outros também não conseguiram nada. Mas aí vem a resignação da obediência. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. A obediência, irmãos, não olha para o fracasso. A obediência não olha para o impossível. A obediência não olha para a fragilidade humana. A obediência simplesmente obedece. Qual é o resultado da obediência? Qual é o resultado de você obedecer a Cristo? Qual é o resultado de um dia desta igreja obedecer a Cristo? O resultado da obediência está aí no verso 6. Isto fazendo, apanharam quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes que agora estavam lavando poucos minutos atrás, agora estavam cheias de peixes, estavam quebrando, rodando-se, rompendo-se essas redes. Aqui, irmãos, o fracasso se transforma em sucesso. Aqui, o Pedro que nós vimos olhando para Cristo dizendo: Senhor, eu trabalhei em nada, mas o Senhor falou, o Senhor mandou fazer, eu vou obedecer. Obedecer a Cristo, irmãos, traz resultados significativos na vida do crente, traz resultados que às vezes você nem esperava. Eles não esperavam por este resultado. No verso 7, isso fica mais claro a nós. Ele diz no verso 7: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Vem, nos socorrem, pescamos peixe demais. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Irmãos, é importante que nós aprendamos a lição aqui, irmãos. A lição que nós aprendemos aqui é que a obediência, ela não espera resultados fortuitos. Ela sabe que haverá um resultado, ela sabe que haverá alguma coisa, mas ela não sabe que resultado será. A única coisa que ela faz é obedecer. Mas imbuído na obediência está a fé. Pedro, Simão, ele havia crido na palavra de Cristo. O que gera a obediência é a crença. Cristo falou, está falado. Eu vou seguir, eu vou obedecer. Mas note bem aqui o nosso texto ainda. Qual é o resultado que a obediência traz? Primeiro, o fracasso se torna um sucesso. Segundo, há uma bênção de prosperidade quando nós obedecemos a Cristo. O verso 7 deixa isso claro. Aqueles crentes, aqueles homens, eles estavam agora retornando como pessoas prósperas. Tiveram uma grande pesca, encheram 2 barcos, as redes estavam rompendo, o barco estava quase afundando de tanto peixe que tinha. Prosperidade.
Mas pastor, eu sou tão obediente, não tenho nada. Pastor, eu obedeço tanto a Deus, pastor. Mas eu não tenho nada, pastor. E o Senhor está dizendo aí que tenho prosperidade. Irmãos, quando nós olhamos o texto de maneira muito clara, nós vemos que Deus abençoou aqueles homens pela obediência que eles tiveram à palavra de Cristo. Se você espera que esse resultado aqui da prosperidade material seja a única causa motriz da tua relação de obediência com Cristo, é falha. Porque Simão não sabia o resultado. Simão não sabia se iria ser próspero ou não naquela empreitada, mas ele sabia de uma coisa: ele precisava obedecer a palavra de Cristo. Eu não sei se serei próspero na minha jornada, se um dia terei muito ou pouco. Eu sei de uma coisa: eu terei sempre a medida certa, porque Deus me disse: obedeça. Aqui, de maneira muito clara, irmão, prosperidade não significa apenas os bens materiais. Prosperidade implica também em viver uma vida espiritual, restaurada, de comunhão com Deus. E é para isso que nos leva à obediência. A obediência desse homem agora provocou nele uma coisa chamada adoração. Olha o verso seguinte aí, verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Primeira atitude de um crente agora: ele é regenerado, ele é transformado pela ação de Cristo agora naquele momento, e ele agora cai de joelhos. A palavra prostrou-se aqui, a palavra proskineo, significa prostrar em adoração, dobrar os joelhos, adorar a Deus, dobrar os joelhos para adorar a Cristo. Ele adorou a Cristo. A atitude da obediência, a ação da obediência é adoração. Eu vou obedecer, e por obedecer eu vou te adorar, eu vou adorar o Senhor, eu vou clamar ao Senhor, eu vou viver para a adoração dEle. Então, a primeira atitude que acontece na vida de Pedro é a adoração. Ele entende que a obediência o levou, provocou um ato de adorador. Ele prostrou-se aos pés de Jesus. A segunda atitude da obediência frente à adoração agora é a confissão. Olha o que diz o verso 8 ainda, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Aqui agora Pedro, ele reconhece a si mesmo como pecador, como alguém que não merecia a presença de Cristo ali. Ele não merecia o milagre que Cristo havia feito sobre a sua vida. Ele não merecia tudo o que Cristo estava fazendo na sua existência. Ele não merecia a bondade de Deus sobre a sua vida. Assim somos nós. O que nós merecemos da parte de Deus? Por que o teu coração ainda continua endurecido para a adoração? Porque o teu coração ainda não se quebrou, se esmiuçou para a adoração, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus? Porque o teu coração ainda não se inclinou aos pés daquele que é soberano sobre todas as circunstâncias de sua vida? Há esta necessidade, a igreja precisa aprender isto. Muito bem, aqui nós aprendemos que a confissão é um resultado deste ato de adoração ao Senhor. Mas não apenas a adoração, não apenas a confissão, mas também o temor reverente toma conta agora deste novo coração. Verso 9: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração ou o temor se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Temor. Quanta falta de reverência há na igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. Há quanta falta de temor na vida dos crentes, de não obedecer, de não temer a palavra de Deus. Imaginemos que Cristo, Ele agora opera um milagre na sua vida, uma ação miraculosa na sua vida. Isso te levaria ao temor ou ao orgulho?
no caso desses homens, lembre-se de Pedro: Senhor, eu sou o homem do mar, eu sou um pescador, eu passei a noite todinha pescando e não achei nada, mas sob a tua palavra eu vou fazer. E quando ele viu o milagre, ele não atribuiu o milagre a ele. Uma coisa importante que a gente precisa considerar aqui, irmãos: às vezes você trabalha, veja, não houve nada de espetacular aqui no trabalho destes homens. Eles foram para o mar pescar como pescariam normalmente, mas o resultado veio do Senhor. Continue fazendo o que você faz normalmente, mas creia que todo o resultado vem das mãos de Deus. Nunca esqueça disso. O resultado vai vir sempre das mãos de Deus. Agora, caminhemos um pouco com esse texto. Aqui, o evangelista Lucas mostra um fato interessante: que estes homens foram tomados de temor. Mas de modo particular ele focaliza assim em Pedro. Pedro foi tomado de um temor inexplicável, se apoderou dele. E aí, o verso 10 menciona dois indivíduos, dois irmãos, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Pedro. Ou seja, eles tinham uma sociedade de pescadores. Estes homens tinham famílias para constituir, eles tinham famílias para cuidar, eles tinham filhos, havia toda uma família precisando desse sustento. E agora estes homens se encaram frente a frente com um milagre. Aconteceu um milagre do Senhor. O que Jesus disse para eles? A quarta implicação do processo da adoração ou da obediência a Cristo, o que é que ela faz? A obediência a Cristo nos torna em homens que servem ao reino, em homens e mulheres que servem ao reino. É isso que nós vemos aí no verso 10. Jesus olha para Pedro e disse: meu amigo, não tenha medo. A partir de agora, você será pescador de homens. A obediência, irmãos, nos transforma em outro tipo de pessoa. É uma pessoa que está pronta para viver para Cristo. Cristo agora nos comissiona, chama estes homens, chama de modo particular a Pedro, diz: olha, doravante serás pescador de homens. Tu agora vai pregar o Evangelho, tu agora vai ensinar o Evangelho, tu vai trazer outros para a causa do reino. Agora pare e pense um pouquinho sobre isso. Jesus não pede a Pedro outra coisa. Jesus diz assim: Pedro, me obedeça, eu vou te transformar naquilo que eu quero que você seja, naquele que vai anunciar, naquele que vai proclamar, naquele que vai ensinar o Evangelho, naquele que vai apresentar a mim a outras pessoas. Como você se acha crente nesta igreja? Eu sou crente nesta igreja. Estou nessa igreja há 20 anos. Sou membro desta igreja há 20 anos, pastor. 20 anos, 20 anos. Você se vê como um pescador de vidas? Ou você se vê como aquele crente que simplesmente tem o dom de estar vivendo uma vida cristã trancafiada em quatro paredes, sem poder abrir a boca para falar de Jesus para alguém? Por fim, irmãos, a primeira verdade que nós aprendemos aqui é a centralidade da pregação para me tornar um pescador de homens. A urgência da obediência para que eu seja de fato um pescador de homens.
E terceiro, a prontidão em seguir a voz de Cristo me torna um pescador de homens. Verso 11, diz o texto: e arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Já parou para pensar nisso aqui? Pedro, ele dependia daquele ofício. Pedro ganhava muito bem. Pedro tinha uma sociedade de pesca. E ao que tudo indica pela construção do texto, Pedro, ele era o chefe da sociedade. Ele era um homem que tinha recursos. Ele vivia daquilo, ele trabalhava com aquilo, ele tinha dinheiro, tinha recursos para manter o seu lar, para manter a sua família. Entretanto, agora, ouvindo a voz de Cristo, ele deixa tudo e segue. Ele encosta os seus barcos, ele diz: é hora de eu parar por aqui. Aquele que fez a pesca maravilhosa, aquele que fez um milagre na minha vida, aquele que restaurou a minha vida, me convoca a trazer outros para servi-lo. E eu irei servi-lo desta forma, irei glorificá-lo também desta forma, irei exaltá-lo através disto. A prontidão em servir a Cristo, em seguir o Senhor. Veja, o serviço a Cristo implica em segui-lo. Servir ao Senhor, falar de Jesus, anunciar o Evangelho, discipular, significa renunciar a você mesmo para seguir a Cristo. Renunciar a quem você é e o que você tem para seguir a Cristo. É isso que eles fizeram. Foi isso que eles fizeram. Eles abandonaram tudo para seguir a Cristo. Pedro, ele decidiu seguir a Jesus. Olha, o Senhor me chamou para ser pescador de homens. Imagine agora ele chegando em casa: mulher, encontrei um homem na rua. Quem? Jesus. Quem é esse Jesus? Rapaz, eu não sei quem ele é não, mas eu sei de uma coisa, que ele fez uma grande pesca. Acho que ele vem dos céus. Ele é Deus. Só pode ser. Sim, agora não. Agora eu não vou mais trabalhar na pesca. Ah, não. Eu agora vou fazer o que ele pediu para eu fazer. O que foi que ele pediu para eu fazer, Pedro? Ele pediu para que eu buscasse outros para o reino dele. E Pedro obedece. E a mulher de Pedro apoia. E ele continua caminhando. Obediência ao Evangelho de Cristo. Que verdades nós podemos aprender desse texto e aplicar ao nosso coração como igreja do Senhor Jesus? Algumas verdades importantes. A primeira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto, irmãos, é que antes de qualquer milagre, a palavra sempre teve a centralidade na vida da igreja. Notaram aqui? Antes que o milagre da pesca acontecesse, houve o quê? O ensino da palavra. Qualquer milagre, qualquer resultado, ele advém da palavra. A palavra de Deus, ela tem que ser o centro na vida da igreja. Como é que você quer fazer alguma coisa para o reino de Deus e não quer aprender a palavra de Deus, não quer viver a palavra de Deus, não quer obedecer a palavra de Deus? Eu quero fazer alguma coisa pela igreja, a minha igreja, pelo meu povo, pelos irmãos que congregam comigo. Eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não quero ouvir o Evangelho. Não quero me comprometer com a palavra. Eu não quero ter compromisso com a doutrina da igreja. Eu não quero ter compromisso com a palavra de Deus. Eu não quero vir para a reunião de doutrina aprender. Eu não quero vir para a escola dominical aprender. Eu não quero vir para o culto de manhã aprender. Eu quero simplesmente viver uma vida de um crente light, de um crente sem compromisso, sem viver o compromisso do reino. Eu quero ter uma vida de espiritualidade, mas sem a palavra.
É impossível você tentar viver uma vida de espiritualidade sem a palavra. Isso é muito claro no texto. Pedro ele só pôde dobrar os joelhos e dizer: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Porque ele ouviu a palavra de Cristo. A segunda verdade que você deve aprender aqui nesse texto e aplicar ao seu coração é apenas a palavra que provoca em sua vida santidade e obediência. Não tem outra coisa. É a palavra que provoca em você obediência e santidade. Veja, Pedro ele obedeceu, ele ouviu. Cristo disse: olha, faça isso. Senhor, eu fiz a noite todinha, no meu esforço, no meu achismo, mas sob a tua palavra eu vou fazer isto. E o resultado disto, da obediência, foi santidade. Meu irmão, não custa nada você obedecer a Deus. Bota no seu coração, guarda isso no seu coração. Não custa nada obedecer a Deus. Não custa. Você não tem nenhum prejuízo em obedecer a Deus. Você tem benefícios em obedecer a Deus. Veja o benefício de Pedro. Ele foi transformado em adorador. Ele foi transformado em alguém que reconhece os seus pecados. Ele foi transformado em um cooperador. Sem obediência, irmãos, esta igreja não cresce. Sem obediência, a gente não vai para lugar nenhum. Você acha que, sabe, parece que nós brincamos de ser igreja. Brincamos de ser crente, mas nós não queremos obedecer a palavra de Deus, porque parece que a palavra de Deus é pesada a nós, parece que a palavra de Deus não provoca nada em nós, e nós vimos nesta noite que a palavra de Deus provoca grandes coisas em nossas vidas, provoca um culto sincero diante de Deus, provoca um arrependimento sincero diante do Senhor, e provoca em nós uma prontidão de querer servir mais ao Senhor. Por que nós somos assim? Negligentes com a palavra de Cristo, com a palavra doce do Senhor, que nos chama e nos chama ao arrependimento todas as horas, todos os momentos, todos os segundos da nossa vida. Ele diz: venha a mim, porque eu vou fazer você não ser como você é, transformar você em pescador de homens, em um adorador que gera outros adoradores. E a última verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, nesse texto, é a prontidão para servir. Está aí no verso 11, nós vimos, eles estiveram prontos para servir ao Senhor. Ó irmãos, nós somos tão negligentes que nós não estamos prontos para servir ao Senhor. Pastor, eu tenho minha casa para arrumar, eu tenho minhas coisas para fazer no domingo, eu não tenho tempo de vir ao culto adorar a Deus. Eles largaram tudo o que eles estavam fazendo para seguir a Cristo. A prontidão para o serviço, irmão, sumiu da igreja evangélica brasileira. Parece que o serviço ao culto, serviço à adoração, serviço a Cristo sumiu do coração dos crentes. Também vivemos uma época
em que tudo agora é tecnológico, tudo agora é tecnocrático. Até as nossas Bíblias se tornaram Bíblias virtuais. Nada contra quem usa, mas eu ainda continuo usando a minha velha Bíblia impressa. Não que eu não goste de tecnologia, os irmãos sabem que eu amo tecnologia como ninguém, mas tudo agora ficou fácil para nós. Temos acesso a tudo, mas o que pode provocar em nós espiritualidade autêntica, vida cristã autêntica, é o contato com a palavra de Deus, é a obediência a Deus, é a prontidão em obedecê-lo, em segui-lo, em dizer: Senhor, aqui está a minha vida, usa a minha vida como tu queres, Senhor. Senhor, eu não quero ir para o céu agora, Senhor, eu quero continuar te servindo até o último suspiro da minha vida. Eis-me aqui, usa-me como tu queres. É isso que nós aprendemos aqui nesse texto. Obediência é o lugar mais seguro que você pode estar como crente em Deus. Você quer um lugar seguro? É estar debaixo da vontade de Deus. Ali eu garanto a você que você não vai ter medo de errar, você não vai ter medo de cometer algum deslize, você não vai caminhar com medo das coisas, você vai caminhar centralizado: eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso sim é importante para a vida do crente. Que Deus possa aplicar isso nos nossos corações, que nós possamos viver para a obediência ao Senhor. Amém.